Oi! Hoje a resenha do conto A Cidadela Escarlate, escrito por Robert E. Howard, aqui da sua coletânea Conan, o Bárbaro, livro 1, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E esse texto de hoje é um grande exemplo do gênero espada e feitiçaria. O clamor da batalha havia se encerrado. Os gritos de vitória se misturavam ao choro dos moribundos, como folhas espalhadas pelo campo após uma tempestade outonal. Os caídos se amontoavam pelas planícies, o sol poente se refletia nos capacetes lustrosos, nas cotas de malha douradas, armaduras prateadas, espadas partidas e nos pesados estandartes de seda caídos sobre poças escarlates coalhadas. Em aglomerações silenciosas jaziam cavalos de guerra e seus cavaleiros trajados em aço, crinas esvoaçando e plumas sopradas pelo vento, igualmente tingidas pela maré vermelha. Ao redor, entre eles, como o rastro de uma tempestade, alastravam-se corpos lacerados e pisoteados, vestindo elmos de aço e coletes de couro, os arqueiros e lanceiros. Naquele dia, Conan, o rei da Quilônia, tinha visto a nata de sua cavalaria ser feita em pedaços, esmagada, espancada e lacerada até o além. Assim começa a Cidadela Escarlate e, dessa vez, Conan, o Bárbaro, rei da Quilônia, dançou. Ele perdeu dessa vez. Sim, todo o seu exército de 5.000 cavaleiros morreram. Só sobrou ele. E agora? Eu posso dizer uma coisa, né? Tudo isso aqui é fruto de uma traição. Dessa vez conseguiram pegar ele. Mas eu não conto mais nada porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto sensacional. Minha avaliação do texto. Como eu comentei lá no comecinho do vídeo, na abertura, esse conto aqui do Howard é com certeza um belo de um exemplo de histórias de espada e feitiçaria. Tem todos esses grandes elementos e de uma forma sensacional. É um conto até longo, 51 páginas, ou seja, não poupa esforços o autor para deixar bem detalhadamente aquilo que ele gosta de descrever. Sim, no conto anterior que a gente viu na semana passada, a Fênix na Espada, a gente já podia dizer que, bom, é claro, um bom exemplo também do gênero, mas era pouco, digamos assim. Não foi muita coisa de lutas com espada, com os exércitos, aquela briga ferrenha, né, onde não escapa ninguém, e também pouca coisa também relacionada à feitiçaria. Na verdade só tinha 1 ou 2 elementos no máximo. Aqui não, esbanja bastante dessas coisas de magia, de sobrenatural. O conto inteiro ele é dividido em 3 atos básicos. O primeiro que é exatamente dessa traição em cima do rei Conan. Basicamente dá para dizer, né, que Conan foi convocado junto com um ex-aliado a lutar uma grande batalha contra um inimigo. Só que quando ele chegou lá, ele acabou descobrindo que aquilo se tratava de uma armadilha, né? E portanto, o parceiro de guerra na verdade estava contra ele também. Ou seja, eram 2 exércitos contra os seus poucos 5.000 guerreiros. E claro, era contra 30.000 se eu não me engano. Não tinha chance de ganhar, mas não tinha mesmo. Claro, ele não desistiu e fez com que seus guerreiros também não fizessem a mesma coisa. Todo mundo foi para a luta. Claro que todo mundo acabou morrendo e ficou somente ele. Só nessa abertura aqui a gente já tem um grande exemplo, sim, de cenas de violência, de luta entre exércitos, mas ainda é pouco, porque justamente essa primeira parte do conto quer mais tratar sobre a traição em cima do rei da Quilônia. Curioso que os revoltosos, os traidores, aliás, deixa eu dizer o nome deles, né? Porque eu nem decorei para falar a verdade, né? E disso também eu vou falar daqui a pouco alguma coisa sobre. Temos Amaurus, que foi que se aliou com Conan contra o inimigo, que é justamente o Estrabonus, e também temos a presença de um mago, claro, para variar, chamado Sota Yanti. Mais ou menos assim que pronuncia o nome dele. Mas o curioso aqui é que quando finalmente os 3 aliados derrotaram o Conan, eles não resolveram matar ele ali mesmo no campo de batalha. Não, eles queriam algo mais ardiloso. Na verdade, queriam que Conan assinasse um documento cedendo seu reino a um sujeito mequetrefe, né, que dizia ter um traço de sangue do antigo rei da Quilônia. Só que Conan não quis se sujeitar a isso, porque se ele o fizesse, seria uma traição com o seu povo, né? Que diabo de rei é esse, né, que recebe uma certa quantia, né, cavalo para outras pastagens, literalmente, para
poder sair daquelas terras e, claro, deixar todo mundo ir ao léu. Ou seja, né, Conan não quis se sentir sujo perante seus súditos, se vender. Isso nunca, ele preferia morrer ali dizendo não, não e não. E obviamente é o que queria lá o Estrabonus e o Almauros, mas o mago disse não, não vamos matá-lo aqui, vamos fazer coisa pior com ele. Aquela coisa ardilosa dos magos, né, que sempre quer com que seus inimigos sofram bem devagarzinho, né, uma morte rápida não é com eles. Um guerreiro faz isso, né, um bárbaro, mas um mago não, sempre gosta de fazer sofrer todos os seres humanos. Enfim, acabam levando o Conan para uma masmorra, para ser lá não só aprisionado, não só torturado, mas ter uma morte bem violenta. Ou asquerosa, acho que é o melhor termo, né? Mas enfim, sim, colocam ele lá numa masmorra, deixam ele trancado a ferros muito grossos, impossível dele escapar. E a gente já fica pensando, puxa, como é que ele vai sair dessa, né? A gente pode até pensar que é através de magia, né? Que foi uma coisa que eu comentei lá no conto passado, que justamente o Conan, ele é apenas um guerreiro, apenas um homem muito forte, muito habilidoso, bem inteligente em termos de estratégia, de guerra, mas ele não tem como ter força contra as coisas sobrenaturais, porque ele não tem um pingo de magia no corpo dele. Ele não sabe nenhum truque, né? Então sempre quando ele está numa grande enrascada, e óbvio que sua força física não é mais o suficiente para ele escapar, sempre haverá um elemento mágico ali para ajudar. Bom, talvez não seja exatamente o caso aqui, pelo menos numa primeira instância dentro desse conto, mas isso eu não posso dar detalhe porque senão é spoiler. Mas a gente pode dizer que sim. Enquanto ainda nessa primeira fase aqui do conto, temos essa subjugação pelos seus traidores, temos essa proposta indecente dele se vender, né, traindo o seu próprio povo, e depois temos essa parte onde ele vai para a masmorra ser torturado e outras coisitas mais. E disso, aí sim a gente vai para a segunda parte, que é exatamente essa vivência do Conan ali dentro dessa masmorra, um lugar super escuro. E me fez lembrar um conto muito bom, sensacional do escritor Edgar Allan Poe, o clássico dele, O Poço e o Pêndulo, que aliás eu já fiz resenha 2 vezes aqui no canal. Vou deixar aqui em cima o link para você poder conferir o que eu falei a respeito desta obra-prima desse escritor estadunidense. Que, caso vocês não saibam, é justamente um conto que fala de um prisioneiro que está dentro realmente de uma prisão, uma masmorra, talvez um termo melhor, completamente às escuras. Ele não tem o que ele ver à frente dele. Ele praticamente vai tateando os perigos que há por ali. É exatamente o que acontece aqui com o Conan. Eu me lembrei na hora, e como uma das grandes características lá de Edgar Allan Poe é a descrição dos ambientes. E um ambiente que a gente nem consegue ver, né? Aliás, o protagonista não consegue ver, mas o narrador consegue passar para a gente a dimensão dele e os perigos que lá existem. É a mesma coisa que acontece aqui nesse texto do Robert E. Howard. A gente sente completamente o medo que o Conan está passando por estar naquele lugar onde ele não tem como se defender de maneira alguma. Isso porque ele está, no começo, preso, mas depois, claro, ele vai achar um jeitinho de sair dali. Obviamente, isso também não é spoiler, né? Senão não teria como contar mais histórias. Ele tem que escapar dali, provavelmente, né? E é o que acontece, então, em todo o decorrer desse grande segundo ato. Até chegar no terceiro, que aí eu não posso dizer exatamente é nada. Como é que ele sai ali da situação da masmorra e vai para o terceiro ato, onde aí temos também outra pegada diferente no conto. Claro, nesse segundo, só para fechar, né, temos toda a carga mística dessas histórias de espada e feitiçaria, sobrenatural aos montes, criaturas horrorosas, todas aquelas coisinhas que deixam alguns leitores meio com um certo asco, literalmente, porque são pesadas as coisas. E claro, no terceiro ato, aí temos a parte da espada mesmo, onde temos mais outro lote de batalhas campais entre exércitos. E aí é um desbunde de cenas violentas, também asquerosas, né? Porque as batalhas imprimem, claro, uma grande quantidade de sangue para lá e para cá, ossos quebrados, esmagados, destroçados, e vai por aí junto também as pesadas armaduras de ferro. Sensacionais essas cenas descritas pelo autor. E aí que eu digo, né, que tudo que a gente viu lá no primeiro conto, se eu já achei bom, aqui é sensacional.
porque aqui mesmo ele tem mais espaço, mais páginas, 51 páginas para descrever esse conto aqui. Então ele faz tudo com grande maestria. Sensacional o estilo do Howard de narrar as lutas físicas tradicionais, como as lutas sobrenaturais também. Isso sem deixar de colocar aquelas pitadinhas boas também de bastidores das monarquias, né? Aquelas coisas de um ficar traindo o outro o tempo todo, é muito bom. E outra coisa também para dizer a respeito desse conto aqui, como o universo do Conan é coeso e algumas coisas a gente já começa a encontrar eco. Por exemplo, o conto passado foi escrito em dezembro de 1932. Esse aqui foi publicado em janeiro do ano seguinte, 1933. Claro, Conan ainda continua um rei e a gente vê pelo menos a situação de um personagem que apareceu lá no outro conto. Não sei dizer, claro, que sempre nos contos iniciais do Howard havia sempre essa constância do Conan ser rei e tudo. Eu sei que, claro, Conan foi um pirata, por exemplo, aliás, é citado aqui nesse conto. Uma passagem também bem interessante, obviamente aquelas coisas interessantes que eu não pude contar porque seria spoiler. Mas claro, sim, ainda ele é rei e o universo começa a ser formado. Muitos detalhes de cidades ali do reino da Aquilônia são comentados e claro, eu ainda não estou me acostumando, mas com certeza daqui uns 2, 3 contos já vou começar a entender melhor ali o panorama deste reino. De qualquer forma, é um universo coeso e também sensacional. Enfim, é um texto muito bom aqui para quem gosta desse gênero, ou então para quem gosta também do gênero um pouco de terror, de suspense, de mistério. Tem tudo aqui recheado nesse conto do Robert. E para ser sincero, claro, eu gostei muito mais do que o conto da semana passada, que eu já tinha pontuado com 5 asteriscos, tinha achado perfeito. Só que aqui, um conto muito mais extenso, ele conseguiu se superar mais ainda e ficou aquela vontade de dar 6 estrelas, por exemplo, mas não dá, né? A gente tem que parar em 5. Sim, um autor pode se superar de um conto para outro, com certeza, e a gente ficar com vontade de dizer, não, aquele conto anterior está um pouco fraco. Não, não era. Ele era já também muito bom, perfeito. A gente pode dizer, como esse aqui também é perfeito. Então, para A Cidadela Escarlate, de Robert E. Howard, eu atribuo, com certeza mesmo, 5 asteriscos. Que coisa boa que é esse texto. E agora a gente vai mudar de gênero. Amanhã temos um conto de ficção científica com essa coletânea aqui de Ray Bradbury, A Cidade Inteira Dorme, e outros contos. Uma pegada completamente diferente. Mas claro, quarta-feira que vem retornamos com mais um conto aqui de Conan o Bárbaro, livro 1, editado pela Pipoca e Nanquim. Uma edição sensacional deles. Aliás, claro, aproveito para deixar o meu jabá aqui, né? Deixo na descrição do vídeo links para você poder adquirir esse livro da Pipoca e Nanquim, como também o outro do Ray Bradbury. Claro, sim, quando vocês compram através desses links, vocês acabam ajudando em Mantada de Livros, porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor e isso sempre ajuda o canal a crescer um pouco mais. Conto com a ajuda de vocês e, claro, para poder acompanharem aqui o projeto Contos do Meio-Dia. Mas, enquanto também os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já fiz aqui em 2019 do projeto. E tchau!